Minha mãe me bateu muito quando eu era pequena. Foi isso que eu ouvi de uma cliente esses dias. Ela me contou que uma vez ela estava na sala de aula. Ela tem quase a minha idade, 2 anos mais nova. Eu tenho 47, ela tem 45 anos. E ela me contou que ela estava na sala de aula uma vez e no tempo dela, assim como no meu, tinha aulas vagas. O professor não ia, então a gente era dispensado. Se era no meio do período, a gente ficava esperando na escola. Mas se era no final do período, a pessoa podia ir embora. Eu acho que muitos de vocês passaram por isso. Não tinha substituição. Aí ela disse que foi dispensada. Era para ela sair ao meio-dia e ela saiu 10 horas da manhã. E os amigos todos iam pro clube. E ela falou assim, eu também vou. Ela foi em casa, falou, era hora de intervalo, falou pra mãe que ela só tinha esquecido um caderno, catou o biquíni e voltou pro clube com os amigos. E de repente, quando ela chegou em casa, a mãe já estava sabendo da aula vaga. E a mãe foi perguntar pra ela, onde que você estava? E ela falou, eu estava na escola. Por quê? Ela sabia que se ela falasse pra mãe dela que, mãe, era pra eu estar na escola até meio-dia, mas meu professor não foi. Eu tive aula vaga. Nessa aula vaga, eu posso ir no clube com os meus amigos? Qual seria a resposta da mãe? Não, não pode. Por quê? Porque a escola era obrigação e você tinha que estar. Caso você não estivesse na escola, você poderia ficar em casa, ajudando, fazendo serviço, limpando casa, passando roupa, lavando roupa, limpando quintal. E era isso que ela sabia que ela ia fazer. Então, o que ela pensou? Bom, é o horário que eu não ia estar em casa. A hora que eu chegar, eu vou fazer todas as minhas obrigações. Mas agora, eu vou junto com os meus amigos pro clube. E assim ela foi. E quando ela chegou em casa, a mãe já sabia, a mãe perguntou, e ela falou, eu estava na escola. A mãe abriu a mochila e encontrou o quê? Um biquíni molhado. Ela ficou desesperada, porque a mãe já estava armada, a mãe já estava com uma cinta de couro, porque era desse jeito que ela costumava apanhar. E ela ficou desesperada, e o que ela fez? Ela se trancou. Ou melhor, ela foi muito inocente. Porque ela se trancou onde não tinha trava na porta. Ela se escondeu dentro do box do banheiro. Sabe, ali onde a gente toma banho? Ali não tem como fechar. E a mãe dela chegou, viu ela ali dentro, e não tinha pra onde correr. E lá ela apanhou, apanhou, apanhou. Assim, com marcas, muitas marcas pelo corpo. Porque onde acertava, ficava marca. Foram nas pernas, nas costas, no braço. Onde a mãe conseguia, ela recebeu as cintadas. E por que eu tô contando isso? Porque aqui a gente conta de histórias. E a gente conta dos possíveis bloqueios que essas histórias, que parece ser tão simples, elas trazem para nossa vida de adulto. E o que essa história nos trouxe, ou melhor, né? E o que essa história trouxe para essa minha paciente como memória de infância? Uma surra por uma omissão que ela sabia que estava errado, mas que era o único jeito dela estar com a turma sem ser penalizada. O que gerou nela essa surra de cinta da mãe? E quando uma criança apanha forte daquela pessoa que a gente acredita que tem que proteger a gente, o corpo e a alma, eles entendem só uma coisa, que o amor pode machucar. Então, aquela surra não é só uma lembrança, é uma marca. E essa marca, ela passa a influenciar como você se vê, como você se protege e até como você se relaciona. E mesmo que hoje você já seja adulta, o seu sistema ainda reage como aquela criança que se sentiu ameaçada, criticada e até mesmo rejeitada. E o que a terapia sistêmica faz? A gente olha para isso e a gente consegue tirar toda essa culpa que essa pessoa sente e mostra que ela não é fraca, que é apenas uma memória emocional. E para isso eu precisei fazer ela sentir onde essa memória mais atingia no seu campo. E eu perguntei para ela, quando alguém levanta a voz com você, o que acontece no seu corpo? E ela me respondeu assim, que ela se sentia assim, encolhida. Sempre assim, acuada, num canto, que parecia que ela estava presa. Como que ela estava quando ela apanhou? Lá no box do banheiro. Exatamente nessa posição. E aí veio a explicação para tudo isso. Isso não é de agora. É a criança tentando sobreviver. Ela aprendeu cedo que precisava se calar para que não precisasse apanhar. Ela aprendeu a se controlar para não perder amor. E ela aprendeu que quando ela erra, é muito perigoso. E com essas memórias ativadas, nós conectamos o passado, daquele dia da surra, e o presente, sem dramatizar nada. E o mais importante
é que nós descobrimos uma coisa sobre ela que incomodava demais. Ela nunca se sentia autossuficiente. Ela não tinha autoridade nas atitudes. E qual que foi o gatilho que foi acionado? Que ela sentia medo de decepcionar algumas figuras importantes, porque a mãe era importante. Então ela evitava brigar, mesmo quando ela achava que ela tinha razão. E ela se culpava de tudo, muito fácil. E a cada resposta, eu podia ver onde a memória dela estava ativa. E normalmente, após uma surra na infância, o sistema constrói aquela frase, que ela soa como: se eu errar, eu perco o amor, eu preciso ser perfeita, eu não posso reagir, eu mereço sofrer. Como é dolorido isso. Mas lá, na nossa terapia, nós construímos um novo olhar para aquela situação. Nós ressignificamos uma história e a gente devolve um novo caminho para as atitudes que ela precisa viver hoje. Se aquela criança pudesse falar o que sentiu naquele dia, o que essa criança diria? Eu perguntei isso para ela. Sabe o que ela me respondeu? Ela me respondeu com lágrimas nos olhos, que ela só queria estar com os amigos. E ali junto, nós olhamos com outros óculos para aquela situação. E nós descobrimos que a criança não merecia passar por aquela dor, que a criança merecia proteção. E ela se aliviou quando ela descobriu que ela não apanhou porque ela era uma criança ruim. Ela apanhou porque a mãe dela não soube lidar com as próprias emoções. Então isso dissolveu a culpa sistêmica. Mas nosso tratamento continuou, várias e várias sessões e ressignificações, as nossas conversas, as nossas frases de cura, o sentir sem culpa, sabe? E ela conseguiu resgatar a mulher para voltar para um lugar de autoridade, que já era dela e ela merece. E você? Você já passou por alguma situação parecida? Me conta. Você pode clicar aí no link da bio, que tem o meu WhatsApp. E através dele, eu vou te ajudar a esvaziar todo esse peso. E eu te recebo para te ouvir, para explicar quais são os fundamentos das suas dores. E já me segue, para não perder nada. E a sua história pode ser a sua cura e de muita gente. Mas ela é principalmente a sua cura. Você quer aprofundar mais na sua cura emocional? Então me chama no WhatsApp. Já segue o canal, que você vai ficar super por dentro de todas aquelas traumas que a gente traz, todo mundo traz, mas que ela tem solução. Você não precisa sofrer para sempre. Lembra disso.